Muito tempo atrás, eu vi um meme que eu achei muito engraçado e é um meme que eu vejo sempre, porque ele tá salvo na minha pastinha de memes do Pinterest, em que era uma garota vendo uma imagem escrito 777 e aí ela fica feliz da vida, ela fala assim: 777, angel numbers. Só que a imagem na realidade é o extrato da conta bancária dela com um menos na frente, ou seja, ela está em negativo no banco. Porém, ela está feliz da vida que ela viu Angel Numbers e que as coisas vão dar certo para ela agora. E eu sempre vejo esse meme e eu sempre acho muito engraçado porque ele me faz pensar que a gente sempre tem ideias, a gente sempre busca no nosso mundo externo situações em que demonstrem que a gente está indo pelo caminho certo. Não importa se é uma coisa considerada negativa, por exemplo, o fato de você estar endividado, e pode ser também coisas legais, entendeu? Pode ser coisas que acontecem no seu dia e você fala, não, eu tô no caminho certo porque alguém te reconheceu e que você queria que isso acontecesse, sabe? Então hoje a gente vai falar sobre sinais do universo, quando eles vêm, o que são, o que comem, como eles nos impactam. Como vocês bem sabem, eu sou uma pessoa que valorizo muito a ideia do universo. Lei da atração, pensar positivo, tal, são coisas que eu gosto muito. E aí eu sempre tento me pautar com base em manifestações de fato. A gente já falou em outro episódio do Peraí sobre manifestação, então é muito sabido pelos ouvintes do Peraí que esta que vos fala é uma pessoa que acredita em lei da atração, poder pessoal, positividade, afirmações, são coisas que eu acho que existem de fato e a gente consegue construir um racional por trás desse mecanismo com base na ciência. Então é uma coisa que a gente consegue fazer. Outra coisa um pouco diferente é quando a gente fica tentando buscar mecanismos no nosso dia a dia para falar pra gente que a gente tá no caminho certo. E isso é uma coisa que a gente faz, como ser humano nós fazemos. E é uma coisa que a gente já discorreu também sobre naquele estudo do Goodwilzer, lembra? Que eu nem sabia falar o nome desse cara direito, mas é a teoria da self-affirmation, self-completion. A gente, quando não tem muito bem dentro de nós as coisas que a gente gosta de fazer, como a gente está sendo reconhecido, simplesmente pelo fato da gente ser alguma coisa, a gente precisa mais do que isso. A gente também precisa saber que os outros achem a mesma coisa de nós. Então não basta simplesmente eu ter essa percepção de mim, porque eu também preciso buscar no externo coisas e situações que comprovem que eu sou assim. E isso vem pro lado bom e pro lado ruim. Sabe, por exemplo, o dedo podre? Que você com certeza conhece alguém que tem um dedo podre e a pessoa sempre tá com uma pessoa que não tem nada a ver com ela, mas ela também sempre tá reclamando que ela tá com essa pessoa e o que ela tem que fazer de diferente. Às vezes as situações elas acontecem com a gente pra mostrar, gente, é o universo. Vamos supor que seja um sinal do universo te mostrando que na verdade você tem que acordar, meu irmão, acordar pra vida e parar de ficar aceitando coisa dos outros que você não tinha que aceitar. Ou então começar a agir de um jeito diferente porque as pessoas não merecem ser tratadas por você daquele jeito. Entende? Então, de fato, o universo pode estar tentando te mostrar que alguma coisa precisa mudar. Agora, o quê? O que é exatamente que o universo está tentando fazer, mostrando para você essa situação, para que você pense nela? E tinha uma frase, né? Eu sou uma garota do Pinterest. Eu gosto de salvar tudo que eu vejo de importante. E aí tinha uma frase que eu salvei que era um outdoor enorme, escrito: What the fuck the universe is trying to teach me right now? O que raios o universo tá tentando me mostrar agora com essa situação acontecendo? E às vezes, o jeito como as coisas acontecem podem ser interpretadas de um jeito que a gente fique pensativo de como dar os próximos passos, o que eu tenho que fazer agora, como que eu vou conduzir essa situação. De fato. Só que quem vai poder dar essa resposta é você. Sabe por quê? Porque a gente tem que ser o nosso maior objeto de estudo. A gente tem que saber os nossos mecanismos de defesa, a gente tem que saber o jeito como a gente gosta das coisas, como a gente se sente confortável. E não é ninguém da internet que vai conseguir te falar isso, e nem o universo se você não estiver atento. Se você não tiver autoconhecimento sobre você, se você não procurar isso, porque qualquer coisa que surgir, você vai falar angel numbers, qualquer coisa. Você vai acreditar que é um sinal, sendo que você não sabe para onde está indo, você não sabe o que você quer, você não sabe de nada. Você está simplesmente tentando buscar algo. Então, o primeiro passo é parar, para tudo,
Tá na bagunça? Deixa a bagunça. Sabe quando você tá arrumando seu quarto, aí você vai arrumar um armário e aí você não consegue arrumar esse armário, você começa a arrumar outro armário. Aí quando você vai ver, o quarto tá inteirinho de cabeça pra baixo, todas as roupas tudo jogadas no chão. E aí você fala, putz, o que que eu fiz, meu irmão? Porque agora eu vou ter que passar 3 dias arrumando tudo que eu baguncei. É essa vibe. Então a gente tem que ir aos poucos. A gente tem que ser observador, eu acho. Então, todas as coisas que acontecem com a gente parar e pensar o que que o universo tá tentando me mostrar agora, sabe? E nesse sentido, eu tava ouvindo áudios que eu faço, né? Às vezes eu tô em algumas situações e eu percebo algumas coisas ou eu tenho alguns pensamentos e eu vou e faço áudios pra mim. Eu pego meu celular e gravo um áudio e aí fica tudo gravado lá, né? Nunca mais eu vejo. Mas essa semana eu fui ver os áudios que eu tenho gravados, porque muitas vezes são ideias pro podcast. E aí eu falo, no próximo episódio eu poderia falar sobre isso, 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 porque às vezes a gente tá num estágio de flow que eu não consigo parar pra escrever. Eu tô dirigindo, ou eu tô na academia, sei lá, e eu tenho uma ideia, sabe? Aquela coisa da eureka. E aí você não consegue ter noção depois. É tipo um sonho, quando você sonha e na hora você lembra, e aí quando você acorda você não lembra mais, sabe? É uma coisa que vem e vai. E aí eu tava ouvindo os meus áudios que eu fiz pra mim mesma, e eu achei um áudio de 2024, de quando eu tava assistindo Sex and the City, em que eu falo assim, meu, a Carrie, ela de fato fica procurando problema, né, pra ela resolver. E aí eu falei pra mim mesma sobre um episódio de que a Carrie, ela encontrou um cara que parecia ser super bom pra ela. As minhas palavras do áudio foram essas. A Carrie encontrou um cara que é super bom pra ela, mas na verdade ele não é tão compatível com ela assim, mas ele tem várias qualidades que tornam ele um cara que ela acha aceitável, que ela gostaria de ter como parceiro, apesar de ter essas diferenças com ela, das coisas que ela quer pra vida dela. E aí ela se apaixona por ele. Só que ela sempre acha problema em todos os caras que ela conversa, em todos os caras que ela sai. E aí esse cara em específico, ela descobre que ele tem uma filha, e ela não sabia disso antes. Além disso, ela descobre que ele tem uma vasectomia também, ou seja, Carrie não vai poder ter filhos com esse homem. E aí, eu fiquei pensando no áudio que a Carrie, ela nunca quis ter filho, nunca foi nem envolvido na série, o fato dela querer ter filho, sabe? E ela é uma pessoa muito desengonçada com criança, ela adora moda, ela adora festa, ela adora fumar. Pra mim, o estilo dela não é uma coisa, nunca vi nada muito maternal nela, entendeu? Então, pra mim, como espectadora e consumidora, né, de Sex and the City, quando eu vi ela falando isso a primeira vez, eu falei assim, eu nem sei como que vai acabar esse episódio, porque eu tive que fazer esse áudio antes mesmo de acabar o episódio, mas eu tenho certeza que a Carrie vai estragar tudo, porque ela sempre faz isso. Ela nem quer ser mãe, ela tá num relacionamento legal, e ela vai acabar com esse relacionamento legal, porque agora ela ficou toda encucada se ela quer ser mãe ou não. Pois bem, eu falei, vou assistir esse episódio. Perguntei aqui pro Gemini e falei, qual que é esse episódio, Gemini? Aí ele falou que era o episódio 15 da sexta temporada, que chama Cat 88, algo assim. Eu sei que existe uma referência, mas eu não sei dizer sobre o que é. E aí eu assisti o episódio, e aí eu falei, depois que eu assisti o episódio, eu formulei a seguinte visão com relação a Carrie. Óbvio que faz tempo, eu só assisti esse episódio isolado, porque eu já assisti antes, eu não tô assistindo, né, de uma forma sequencial. E a minha visão foi que, na verdade, a Carrie, ela nunca tinha pensado nisso. Ela nunca tinha pensado em ser mãe. E aí, ela foi colocada nessa situação, né, como se fosse o universo colocando ela nessa situação, em que ela foi obrigada a pensar se ela queria ser mãe ou não. E nesse episódio, ela tava com 38 anos, ou seja, a gente tem, né, mulheres têm idade pra ter filhos, assim, uma idade máxima pra você ter um filho com segurança. E era uma preocupação dela, inclusive, no episódio. E aí, pra mim, o que eu fiquei pensando hoje, né, quase 2 anos depois de eu ter visto a primeira vez, é que, na verdade, ela estava se respeitando de fato. Ela estava tentando entender que espaço que um filho ocupava. Eu sei que a Carrie, ela tem todos os defeitos que ela tem já, que a gente já sabe se você assistiu Sex and the City. Você sabe que a Carrie é uma pessoa complicada e ela arruma problemas. Eu continuo achando que ela arruma problema. Mas não nessa situação específica, porque ela simplesmente foi colocada, ela teve que elaborar, ela teve que pensar. E aí a questão pra mim central do episódio foi que ela teve um feeling, ou seja, ela se encontrou nessa posição em que o cara que ela gostava tinha uma filha já e que ele não queria ter mais filhos.
E aí ela ficou confusa. Ela não foi pensar entre ela e ela. Ela não foi refletir sobre a vida dela, se tinha espaço para crianças. Ela pegou e foi falar com uma amiga dela, e essa amiga dela, que é a Charlotte, que é muito mãe, ela adora casamento, ela quer muito ser mãe de fato. Então é uma pessoa muito diferente da Carrie. O conselho da Charlotte, se fosse um conselho parcial, seria um conselho de sim, seja mãe. E se ela fosse uma amiga que pudesse separar a opinião dela de como ela conhece a Carrie e de quem a Carrie é, porque elas são amigas há muitos anos, o conselho dela seria diferente. E, bom, como é uma série, o conselho dela foi esse. Não, você quer sim, eu acho que você nasceu pra ser mãe, que sei lá o quê. E aí eu acho que fica até confuso na cabeça da Carrie, sabe? Eu acho que ela fica muito indo com as amigas dela, pedindo opinião, quando, na verdade, acho que ela tinha que se conectar com ela para saber quais são os meus objetivos de vida. O que eu espero? O que eu quero atingir já já? Tanto é que ela tá nesse diálogo com a Charlotte e fala: mas eu adoro sapatos, eu adoro moda, eu tenho meu trabalho, que ela adora fazer. Então eu acho que ajuda de fato ela ir elaborando sobre esses pontos, mas é uma coisa que a gente tem que fazer com a gente. Não tem condição da gente receber informações e pessoas da nossa vida, situações desafiadoras e querer que outras pessoas resolvam por nós. Porque se tá acontecendo com você, é porque você tem que resolver. Se tivesse que acontecer com a outra pessoa, pra outra pessoa resolver, ia estar acontecendo com ela. E é por isso que eu, sinceramente, tenho muita responsabilidade quando eu vou dar conselho pra todas as pessoas que eu me relaciono, pra sempre falar o que eu faria, Larissa, com a minha bagagem e como eu vejo a vida, a minha visão de mundo. Eu faria isso, mas não quer dizer que eu acho que você deve fazer isso. Vamos supor no caso de uma traição. Sua amiga é traída, ela vem, ai meu Deus, o que eu faço? Aí você vai lá e fala, não, termina. Ou não, fica com ele, perdoa, porque ele é muito incrível pra você, etc e tal. É uma coisa que tá vendo que tá fora do teu escopo? Se você tivesse que passar por isso, amor, você estaria passando por isso. Você pode dar suporte emocional pros seus amigos. E é muito diferente do fato de você exigir que eles façam algo. Inclusive, tem gente que fica chateada. Gente, eu não tenho mais nem amigo assim, então eu nem sei mais como é que é. Mas tem gente que fica chateada se você não seguir o conselho dela. Aí é muito complicado pra mim. Mas a minha visão, hoje, assistindo o episódio e adiante, são muito diferentes, né? E eu acho que eu consegui até elaborar o motivo pelo qual. Eu, 1 ano e meio atrás, 2, que é quando eu gravei esse áudio pra mim mesma, eu já sabia que isso não tinha muito a ver com a Carrie. Eu já sabia que potencialmente ela não gostaria de ser mãe, sabe? Então pra mim era muito chato ver ela estragando esse relacionamento, porque eu sabia já que ela não era. E até hoje eu consigo vê-la como uma pessoa que não tem filhos. Eu consigo vê-la uma pessoa que talvez não valorize tanto ser mãe. Mas hoje em dia eu tenho mais empatia por ela, porque eu sei que é o processo dela. Entende? Era como se ela tivesse que estar passando por isso e aí ela tivesse que tomar as próprias escolhas. E aí, quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida, né? De acontecer alguma coisa com a gente e a gente pegar, pedir conselhos para outras pessoas e simplesmente assumir que são verdades absolutas. E o problema disso é que quando a gente compartilha tanto com a outra pessoa e ela dá a opinião dela e quer que a gente siga a opinião dela também, a nossa opinião fica muito enviesada. E dependendo do nível de relação que você tem com essa pessoa, fica até difícil você não ter mais aquela opinião. Porque você pode até ofender essa pessoa, né? A pessoa, imagina, vocês compartilhando o mesmo neurônio, você e seu best. E aí ele acha uma coisa, você acha outra. Dependendo desse nível de relação, pode ser que até as coisas saiam do eixo. Vocês nem sejam mais amigos se vocês discordarem de alguma coisa. E a coisa mais incrível que a gente pode fazer é ter visões diferentes, porque quando a gente debate sobre isso, ajuda muito no nosso processo decisório. Quando você simplesmente aceita o que a outra pessoa falou, é como se a gente não tivesse essa escolha foi retirada de nós. E quando a gente escolhe ver as situações que o universo coloca na nossa mão e no nosso dia e que a gente tem que resolver, quando a gente olha tudo isso para coisas desafiadoras, tanto que a gente não consegue resolver, que a gente tem que ir para outra pessoa e pedir que as outras pessoas resolvam por nós, a gente tá negligenciando muito o nosso processo. Então, eu acho que esse é o perigo, assim, entre aspas. Mas essa que é a questão do fato de não conseguir elaborar direito sobre as coisas que acontecem ao nosso redor, para que a gente possa entender o que isso está tentando me dizer e da gente buscar no externo também as respostas. E aí, percebe como tá tudo fora?
o que tá sendo te dado, o que tá sendo destacado pra você pelo universo, ou sei lá, enfim, por qualquer coisa que você acreditar, tá? Imagina que é o destino, sabe? Qualquer coisa que acontece com você é uma oportunidade de crescimento, de evolução, né? Como ser humano no geral. E aí, se você simplesmente recebe essa coisa e passa pra outra situação, ou pior, você nem resolve. Você vê essa situação acontecendo e fala, não tô nem aí, não vou resolver, é assim mesmo, e eu não tenho nada a ver com isso. Você tá se retirando da equação, percebe? E aí isso não tá literalmente agregando em nada na sua vida. Vamos supor que tem um relacionamento que existe e a pessoa faz um monte de coisa pra você e você resolve terminar. Só que você não tá entendendo direito, né? Vamos supor que a pessoa tá te instigando você ser uma pessoa que você não tá acostumado. Vamos supor que a pessoa, ela exige um diálogo dentro do relacionamento. Você não tá disposto a falar sobre seus sentimentos. É muito importante falar sobre seus sentimentos. E começa muito por baixo. A gente tá careca de saber que não, peraí, que as coisas elas vão evoluindo. Não tem como a gente querer ser perfeito em uma tentativa ou em 10 milhões de tentativas, porque nunca seremos perfeitos. Mas de qualquer jeito, vale o trabalho de formiguinha, de ir crescendo de pouco em pouco. Porque assim a gente vai tornando a nossa vida melhor, assim a gente vai vivendo melhor e tendo relações com mais significado, tendo relações melhores mesmo, tanto com os outros quanto com a gente, quanto com seus pais, quanto com seus amigos, com seu parceiro. Você não vai viver sozinho, amor, então isso é uma coisa que vai te ajudar a ter relacionamento com os outros, sabe? E aí, quando você tá nesse relacionamento fictício, né, que a gente tá falando, de que a pessoa gosta muito de falar e você não gosta de falar, e aí você escolhe terminar o relacionamento, pode ter certeza que vai chegar algum colega seu de trabalho, algum chefe, ou então outro parceiro, ou então algum outro amigo, que pode exigir isso de você, de uma relação genuína entre vocês, entende? Se você nunca olhar pra isso, você vai continuar perdendo possibilidades de aprendizado. E quanto mais a gente é claro com o outro, quanto mais a gente consegue colocar os nossos limites para os outros, quanto mais a gente consegue demonstrar para o outro o quanto ele é importante pra gente, quanto mais a gente consegue dizer não ou dizer sim, a gente tá ajudando no nosso processo de autoconhecimento, a gente tá indo mais além nas lições de se conhecer, entendeu? Que é o que a gente começou falando, que é o objeto mais importante de estudo que a gente tem é a gente, para que a gente consiga receber esses sinais e saber o que fazer com eles. Senão, a gente não consegue, senão a gente pega e vai. Passa por nós, às vezes passa pouco por nós e vai embora, ou então às vezes a gente simplesmente se retira da equação para que as coisas fiquem bem blasezinhas, né? Que as coisas fiquem bem entre aspas, porque a gente não tirou nada desta situação. Então é isso, né, gente? Eu tô aqui, como vocês podem ver no vídeo, eu tô com a Maria Eugênia no meu colo. E eu já falei sobre os gatos aqui, são os gatos do meu namorado que vieram morar comigo. E ela é muito arisca e tá aqui no meu colo, então talvez esse seja um sinal do universo de que ela tá gostando de mim um pouquinho mais. Talvez um pouco mais do que ela gostava antes. Hoje mesmo ela tentou me bater, mas eu acho que a gente tá aqui agora, então é o meu Angel Numbers. Então é isso que eu tinha pra falar. Espero que tenha ajudado, espero que tenha sido um pouco útil pra você. Não esquece de se inscrever no meu canal do YouTube, seguir a gente aqui no Spotify, comentar tanto no YouTube quanto no Spotify, dar seu like no YouTube, me seguir na minha coluna Arquivo Aberto do Substack e me seguir no TikTok também, tá bom? Porque eu tô por lá postando uns videozinhos. E a gente se vê na semana que vem. Beijinho.